conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Nós vamos voltar a esse texto no momento posterior para vê-lo com mais profundidade. Mas, por enquanto, o que nós podemos perceber? Nós temos um Abraão que está frustrado por não ter filhos, né? Nas aulas anteriores nós vimos que Abraão foi chamado por Deus com quantos anos mesmo? 75 anos de idade. Então já uma longa caminhada, né? Eu ainda não cheguei na metade, chegou agora. Então, leva tempo até a gente chegar nos 75 anos de idade. E esse tempo todo sem filhos. E nós vemos que mesmo Abraão, tendo uma promessa de Deus a esse respeito, nós vemos nesse texto que ele está frustrado, né? Tanto que ele chega e se queixa de Deus, né? Quando Deus ele fala, né, olha, não tenha medo, o seu galardão vai ser muito grande, a sua recompensa vai ser muito grande, a gente vê que Abraão ainda continua reclamando a respeito dessa situação de não ter filhos. Porém, quando Deus intervém, quando ele leva esse assunto na presença do Senhor, Deus dá uma resposta que desperta fé em Abraão. Ele crê no Senhor. E é isso que nós vemos no capítulo 15. No capítulo 16, aí a gente vai fazer a leitura um pouquinho mais na frente, nós vamos ver que essa fé não foi, digamos assim, perfeita, né? Foi uma fé que nesse momento ainda era falha. Isso se revela no fato de Sarai ter entregado Agar, a sua escrava, para que se deitasse com Abraão, e aí a gente tem o destino de Ismael que foi predito, que, como nós sabemos, né, Ismael, para quem não sabe, ele deu origem aos árabes, né? E até hoje os árabes são brigados com os judeus. Então foi uma decisão que Sarai tomou, que teve consequências durante milênios, né? Nós estamos vendo até hoje as consequências dessa decisão de Sarai. E aqui nós temos a cronologia da vida de Abraão, né? A Bíblia cobre 100 anos da vida de Abraão, desde a sua morte com 175 anos, até o seu nascimento com 75. E o que nós vamos ver hoje está nessa fase aqui, ainda bem no comecinho, né? 10 anos depois que Deus chama a Abraão. Então nós vamos ver em Gênesis 16 o que aconteceu quando Abraão completou 10 anos de caminhada com o Senhor. Quem era Abraão, gente? Abraão ele era um homem de fé e obediente, né? Ele foi um homem que quando ele recebeu o chamado do Senhor, ele seguiu. Ele teve um começo muito bom. Só que Abraão, ele é muito parecido com muitos cristãos. Nós podemos perceber, ou na nossa vida, ou na vida de amigos nossos, que existem pessoas que começam muito bem, né? Eles têm um chamado, demonstram fé, têm uma obediência que às vezes nos impressiona. A obediência do novo convertido é sempre uma coisa impressionante, né? Porque um novo convertido tem uma coragem que muitos mais maduros não têm, de, por exemplo, sair da terra e ir para um lugar que Deus ainda não havia dito qual era, em nome da promessa de Deus. Porém, Abraão era um homem falho, era um homem que tinha um conflito interior, porque ele tinha esse conflito entre acreditar na promessa de Deus e a realidade que ele via. Ele era um homem desconfiado em relação às promessas de Deus, por isso ele tinha esse conflito interior, e tudo isso trouxe uma tensão para dentro do seu lar. Então hoje nós vamos ver de que forma a incredulidade que nós muitas vezes nutrimos no nosso coração, a dúvida, né? Esses conflitos internos, quando nós não os resolvemos na presença do Senhor, isso pode se traduzir em tensão dentro das nossas famílias. Então vamos começar com o primeiro momento de fé de Abraão. Em Gênesis 15, Deus ele reitera para Abraão a sua promessa. Então vamos voltar para Gênesis 15, que é o texto que nós lemos. E tem uma coisa muito interessante. O que Abraão fez depois que Deus reiterou a promessa, dizendo, olha, não tenha medo, eu vou ser o seu escudo e a sua recompensa vai ser muito grande. O que Abraão fez? Ele manifestou a sua fé em um primeiro momento? Em um primeiro momento, não. Ele perguntou, como saberei? Como saberei? E aqui nós temos o jeito certo de lidar com os problemas. Por quê? Deus fez a promessa.
Nós não somos crentes perfeitos, gente. Então, é normal que algumas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando o Senhor fala, ministra alguma coisa ao nosso coração, é normal que em um primeiro momento nós tenhamos dúvidas. Isso acontece com a vida de qualquer um. Eu até me atrevo a dizer que é até normal que eventualmente nós concebamos um plano B na nossa mente. Reparem como Abraão tinha um plano B. Vejam o que diz aqui o versículo 2, né? Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, Abraão tinha um plano B, ele colocou o plano B diante do Senhor, e ele até chegou a colocar a sua dúvida na presença do Senhor no versículo 3, quando ele diz: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, aqui nós aprendemos uma coisa, gente. Uma lição que Abraão logo esqueceu. Quando nós temos dúvidas a respeito de alguma coisa da palavra de Deus, quando nós temos um plano B que surge na nossa mente e no nosso coração, antes de executar, o que nós precisamos fazer? Levar a Deus, levar na presença do Senhor. E é muito interessante porque Deus não recrimina Abraão por ter tido um plano B, ele não recrimina Abraão pela sua dúvida, mas ele o corrige. Porque está escrito aqui, né? Deus ele chega e fala, ó, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí Deus fez uma coisa por Abraão, que ele também continua a fazer conosco nos dias de hoje. Ele deu uma experiência para Abraão, né, que fortaleceu a sua fé. Eu não vou entrar aqui no restante de Gênesis 15, eu imagino que vocês já tenham visto isso na aula anterior, que a experiência seguinte ela é uma experiência muito forte, né, mística, incomum. Mas essa primeira experiência, ela é uma experiência que, se nós formos parar para pensar, é algo comum, né? É algo que talvez possa até acontecer conosco. Porque como é que Deus fortaleceu a fé de Abraão? De uma forma muito simples. Olhe para as estrelas. Né? Olhe para as estrelas. E aí, naquele momento, ele tem a promessa do Senhor, né? Assim será a sua descendência. Então, Abraão teve o quê? Fé. Ele teve fé. Né? Então, isso pode acontecer conosco. Isso pode acontecer conosco. Em alguns momentos nós vamos ter dúvidas, receios, né? Nós vamos conceber os nossos próprios planos a respeito do que fazer. Mas se nós aprendermos a levar esses assuntos em oração na presença do Senhor, Deus nos dará uma correção. Olha, esse plano B é seu. Eu tenho um plano A melhor. Então, não é Eliezer o seu herdeiro. O seu herdeiro vai ser gerado de você mesmo. E eu estou fortalecendo a sua fé, mostrando as estrelas, falando ao seu coração, para que você continue no meu caminho. Isso não quer dizer, gente, que a gente vai ouvir a voz de Deus de forma audível, como Abraão deve ter ouvido aqui nesse momento. Mas Deus ele pode falar conosco por meio da sua palavra. Né? Quantas vezes a gente não está vivendo uma determinada situação e aí nós abrimos a Bíblia, lemos e aquele texto nos dá uma orientação que vai ao encontro daquilo que nós precisávamos ouvir. Ou então até mesmo aqui na igreja. Isso já cansou, eu já cansei de ver isso acontecer na minha vida. De eu vir à igreja e a palavra que é trazida no culto ou na escola dominical, ela falava exatamente aquilo que precisava ser dito naquele dia. Então, nós vemos aqui a forma certa de lidar com o problema. Abraão esperava por um filho, então, porque Deus tinha dito, aquele que for gerado de você será o herdeiro. Então, Abraão tinha essa expectativa. Só que aí tem uma questão. Deus ele respondeu tudo? Ele não respondeu a tudo. Né? Então ficou uma dúvida ainda. Tá, ok, eu aceito Deus, eu terei um filho. O problema é o tempo, a espera, como isso vai acontecer, a idade, essas coisas Abraão não sabia. E aí, gente, começou a ter uma solução. Né? E aí Sarai, a sua esposa, traz uma solução. Vamos para Gênesis capítulo 16, o que diz?
Gênesis 16, nós vamos fazer a leitura do 1 até o 4, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, gente, o que aconteceu? Deus tinha prometido que Abraão teria um herdeiro. Mas Sarai foi mencionada em Gênesis 15? Não. Sarai não foi mencionada em Gênesis 15. E aqui nós começamos a ver aquilo que é o grande problema da vida de Abraão. E esse problema é que Abraão era um homem muito passivo. Abraão, às vezes, não tinha a iniciativa que era exigida dele como um homem de Deus para resolver alguns problemas. A gente vê isso, a primeira vez que nós percebemos isso é quando ele foge de Canaã e desce para o Egito. Que aí ele chega e diz o quê? Olha, quando você estiver, ele vira para Sarai e fala: quando você estiver no Egito, diga que você é minha irmã. Né? E aí a coisa chega num absurdo tal que o próprio faraó toma Sarai para que Sarai faça parte de seu harém, e Abraão fez o quê? Nada. Nada, nada, nada. Por que eu digo que aqui a gente começa a ver a passividade de Abraão? Pensem comigo, mulheres que estão aqui presentes. Deus vai e dá uma promessa para Abraão de que ele terá um herdeiro. E aí, ele não fala nada a seu respeito. E o seu marido também não pergunta nada para o Senhor a seu respeito. Né? É como se Abraão tivesse voltado para casa de uma forma um tanto egoísta e dito assim: olha, querida, está tudo tranquilo, você pode ficar calma, porque Deus disse hoje para mim que eu terei um filho, um herdeiro. E aí eu imagino que a situação tenha sido mais ou menos assim, que Sarai ficou esperando, né, Abraão falar. E eu, né? Então ele vai vir de mim? Deus falou alguma coisa a meu respeito? E Abraão deve ter respondido algo do tipo: não, ele não. Eu também não perguntei se viria de você. Eu me contentei com a resposta que ele deu, de que eu teria um herdeiro. E aí, gente, eu imagino que para a coisa ter chegado ao ponto de Sarai dar aquela sugestão, eu imagino o seguinte, que Sarai deve ter pensado bastante naquilo que Abraão disse. Ela deve ter, sim, se sentido o problema, né, o estorvo, aquela história de, Deus tem uma promessa, mas essa promessa não se concretiza por minha culpa. Porque eu sou um peso, porque eu sou um estorvo, eu é que sou a estéril, que talvez não permita que Abraão tenha filhos. E aí nós vemos a passividade de Abraão de várias formas. Ele não coloca a vida da esposa na presença de Deus. A gente não vê ele perguntando a respeito de Sarai. Nós não vemos um Abraão que tomou uma atitude diante dos sentimentos que Sarai tinha. Né? A gente não vê aqui nenhuma intervenção dele. E todos os problemas se descortinando na presença dele. Isso é uma severa advertência para todos nós, mas principalmente para aqueles que são homens, e principalmente quando nós vemos essas coisas acontecendo dentro da nossa casa. Gente, nós não temos que esperar, né, que certas coisas caiam do céu. Nós temos que orar. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que nós vemos. Eu fico imaginando o seguinte, um problema que a gente vê hoje, né, pegando o gancho do sermão do pastor Obedes. Uma coisa que irrita os filhos, e eu já sou um pouco velhinho, né?
Mas eu ainda lembro das coisas que me irritavam na adolescência, alguma coisa assim. E uma das coisas que me irritavam, gente, era quando os meus pais viam na minha cara que tinha algum problema e eu acordava de manhã, ia para o colégio, voltava e eles não me faziam uma única pergunta a respeito do que estava acontecendo. Foi o que Abraão fez com a sua esposa. E aí vem aquela minha pergunta: vocês mulheres ficariam felizes com essa passividade? Não. Só que a coisa foi agravando. Quando o líder não toma uma atitude, alguém vai tomar. Né? A gente aprende até no mundo que não existe vácuo de poder. Se quem tem o comando não o exerce, alguém vai exercer o comando no lugar. E aí Sarai então resolveu tomar as rédeas da situação. E aí ela concebe a solução dela, o plano B. Olha aqui, Agar, a minha serva. Existe um costume na nossa época de que eu posso adotar o filho da escrava, né? Então eu dou a minha serva para você, e aí você tem um filho com ela, e eu recebo o filho que vai proceder da concubina como sendo meu filho. Então vamos fazer um arranjo, Abraão. Então eu estou aqui entregando a minha serva para que o seu problema seja resolvido. E aí vem aquela pergunta, gente. De acordo com a Bíblia, quem é que toma as iniciativas dentro do lar? O homem, o marido. A gente não lê lá em Efésios 5 que o marido é o cabeça da mulher? A esposa tem que ser a auxiliadora, né? Mas o marido é que é o cabeça da mulher. E aqui, eu imagino até que Sara, ela tomou uma primeira atitude procurando auxiliar. Olha só, não tem uma solução. Então, já que você, que é meu cabeça, não orou, né, não está tomando nenhuma atitude a respeito, eu vou tomar uma atitude. Já são 10 anos de espera. Então, eis aí a minha serva. E aí Abraão diz, o que a Bíblia fala? Fala que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então ele vai e se deita com Agar. E aí, nós temos a primeira consequência dessa situação, que é o conflito. Então, olha só o que diz, do versículo 4 até o versículo 5, versículos 4 e 5 de Gênesis 16. Diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Conflito doméstico, gente. Conflito doméstico. Aquela história. Quando nós, eu não sei agora, né, quando a gente vai ficando mais velho, mas quando a gente é adolescente, né, os meninos eles leem aquelas histórias do Antigo Testamento, aí eles viram e falam assim, às vezes, para os professores, né, eu queria viver na época do Antigo Testamento, porque eu poderia ter várias esposas, como Abraão teve, né, como Jacó teve. Os meninos falam isso, né, os meninos da UPA, eles dizem coisas assim. Mas, gente, entre outros muitos motivos, né, Deus ele tem um motivo excelente para conservar a monogamia, né, para dizer que é um homem e uma mulher. Que é o seguinte, gente, ninguém gosta de ser o número 2. Ninguém gosta de ser o número 2. E em todos os relacionamentos da Bíblia, em que há algum tipo de bigamia ou de poligamia, nós vemos que havia um conflito. Havia um conflito. Então se estabeleceu um conflito entre Sarai e Agar. E aí qual era esse conflito? Agar, que era serva, quando viu, né, agora eu tenho um filho, né, o sonho do meu patrão está sendo realizado por meu intermédio. Então, ela se volta contra Sarai e começa a tratá-la mal. Aquela história de, por que eu que vou ser tratada como a empregada? Por que eu vou ser tratada como a serva, agora nesse momento? Afinal de contas, o filho é meu. Eu tenho mais direitos nessa casa do que
você. E aí se estabeleceu um conflito. Uma situação que, vejam só, mais uma vez, Abraão não se move. O conflito se estabelece diante dos olhos dele, e aí Abraão tem uma reação que infelizmente é uma reação que é comum na nossa sociedade, que é o seguinte: eu vou ficar calado e eu não vou fazer nada, porque eu tenho a esperança de que com o tempo as coisas vão melhorar, ou as coisas vão se acertar. Então Abraão não faz nada. Ele não faz nada até o momento em que Sarai chega e cobra uma atitude. Você vai ter que tomar uma atitude. Nós temos um problema irremediável aqui. Ela me despreza. Eu fiz isso, e aí tem aquela história, né? Cuidado com certos favores que são feitos para você ou para mim, porque tem certos favores que eles são jogados na cara da gente depois, né? E foi exatamente isso que Sarai fez com Abraão, né? Porque ela chega e fala assim, né? Olha, seja sobre você a afronta que se me faz a mim, porque eu te dei a minha serva para que você a possuísse. Então o que Sarai fez? Ela pegou o favor que ela tinha feito para o marido, favor que não foi levado em oração diante do Senhor em momento algum, e quando o problema surgiu, ela pegou e esfregou o favor na cara de Abraão. E aí a gente passou a ter um problema. O que Abraão iria fazer? Gente, essa é uma situação que quando nós lemos, ela parece muito distante da nossa realidade de século 21. Mas se nós formos parar para pensar, essa é uma situação que, infelizmente, é muito comum na nossa sociedade nos dias de hoje e, infelizmente, é uma situação que acontece dentro da igreja. Por quê? O que nós vivemos hoje na nossa sociedade e, às vezes, dentro da igreja? A realidade do divórcio, né? Pais que têm filhos de vários casamentos, porque às vezes não é só 2, né? Às vezes são 3, são mais de 3. E, querendo ou não, quando esse tipo de situação acontece, nós vemos uma disputa. A disputa da mulher atual com a ex-mulher. A disputa dos filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento. E por mais que nós vejamos a imprensa tentar vender uma imagem de que é possível viver de uma forma harmônica, né? Um pai que teve filho com 2, com 3 mulheres, e todos conseguem se entender muito bem. A verdade é que na frente da câmera, por 30 minutos ou por 1 hora, nós conseguimos fingir bem. Mas, eu vou repetir, a realidade que a Bíblia nos traz é a de que, quando há divórcios, quando há casamentos múltiplos, quando há uma pessoa que possui filho com várias mulheres, ou uma mulher que tem filho de vários homens, porque nós podemos fazer essa associação, Deus perdoa, Deus restaura, Deus aceita até a pessoa em uma nova situação, mas a consequência do conflito é inevitável. A consequência do conflito é inevitável. Por isso, nós temos que tomar cuidado para que a gente acerte da primeira vez. E aqueles que já acertaram, né, nós temos que instruir os nossos filhos, os nossos netos, para que eles acertem da primeira vez. Porque senão, gente, muda o pano de fundo, sai, né, o século, vamos colocar aqui o século 20 antes de Cristo, já que essa história é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, entra o contexto do século 21, 2000 anos depois de Cristo, mas nós vemos a mesma situação. Nós vemos a mesma situação. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, a gente leva o microfone. Eu estou assustado de estar só eu falando aqui. Mas
deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês pegaram o meu ponto. Vocês concordam comigo que esse tipo de situação continua acontecendo nos dias de hoje? Continua, não continua? Com o mesmo resultado desastroso de conflito que a gente está vendo aqui? Vocês não... Vamos ouvir. Nessa época aí ela concedeu, né? Uhum. Que o Abraão tivesse Uhum. a serva dela como a futura genitora do filho, né? Uhum. E hoje não, hoje os caras fazem pelas escondidas, né? Pois é. A esposa não oferece a serva para o marido. Né? E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus por essa mudança em relação àquilo que acontece. Mas aconteceu. E aí, gente, decisões dolorosas precisam ser tomadas. Vamos ver o que aconteceu no versículo 6. Diz o seguinte: respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Olha só, gente. Os problemas de quando nós abdicamos da nossa liderança. Quando o marido abdica do papel de ser marido, quando os pais abrem mão do seu papel como pais, quando o pastor deixa de ser pastor, quando a liderança de ministério deixa de ser liderança de ministério, olha a que ponto as coisas chegam. Abrão foi passivo primeiro, quando ele não orou, perguntando ao Senhor e Sarai. Ele foi egoísta. Deus falou de mim, de você ele não falou. Então ele já foi egoísta e passivo na ausência da menção do nome de Sarai na oração dele. Ele foi passivo quando ele viu a tristeza em Sarai e não tomou nenhuma atitude. Ele foi passivo no momento em que Sarai propõe uma solução e ele não contesta essa solução, ele não apresenta essa solução diante de Deus, ele permanece deixando-se conduzir. Ele foi passivo quando ele viu o conflito se estabelecendo entre Sarai e Agar, e ele não tomou nenhuma atitude. E por fim, gente, agora ele é passivo na solução do problema. Porque ao invés dele tomar alguma atitude, olha só o que ele diz. Olha, ela está nas suas mãos. Faz com ela o que você achar melhor. Resolva o problema como você quiser, querida. É assim que nós vamos resolver esse problema. Agora, gente, pensa comigo, né? Você é mulher da pessoa. Aí, você fez um grande sacrifício de entregar a escrava para que por meio da escrava o sonho do seu marido pudesse ser realizado. E aí ela vai e te despreza. Você é a pessoa mais indicada para lidar com a escrava? De jeito nenhum, gente. Foi uma falta de sabedoria tremenda. Porque aquela história, uma vez que o problema se estabeleceu, nós precisamos cuidar dele com sabedoria. E não foi o que Abraão fez. Ele deixou a pessoa mais emocionalmente envolvida, né? Mais entristecida, mais amargurada, com motivos para ficar chateada. Deixou ela cuidar da situação. E, gente, se isso fosse mais correto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando um assassino mata o filho de alguém, o pai do filho é a pessoa que nós achamos adequada para julgar o caso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não permite que nós façamos justiça com as nossas mãos. Sempre que tem pessoas envolvidas em algum conflito, na medida do possível, a Bíblia coloca a necessidade de que uma outra pessoa julgue. Né? Uma outra pessoa julgue. É por isso, por exemplo, que no caso aqui da igreja presbiteriana, se um dia um irmão tiver uma questão contra outro irmão,
e isso não puder ser resolvido de uma forma conciliatória, nós vamos procurar no conselho da igreja, nos pastores e nos presbíteros, pessoas que estão distantes daquele conflito, porque eles vão ter a isenção necessária para decidir as coisas da melhor forma. Mas aqui Abraão não fez isso. Qual foi o resultado? Sarai se excedeu e Agar fugiu. E Agar fugiu. E mais uma vez, Abraão não fez nada a esse respeito. Então, quando nós abdicamos do nosso papel, as consequências podem ser inimagináveis. E aí, olha só a situação que se formou. Sarai ofereceu Agar a Abraão para que ele tivesse um herdeiro. E agora, ele não tem nada, porque o herdeiro foi embora junto com a mãe. E aí você tem uma situação em que até o plano B fracassa. Porque se Deus não tivesse feito uma intervenção, o quadro não ia se resolver. E aí Agar fugiu para o deserto. Então vamos ler do versículo 7 até o versículo 14. Diz assim: Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Olha só. Até aqui nós acabamos com a vida de Abraão. Né? Acabamos com a vida de Abraão. Acabamos com a vida de Sarai. Né? Acabamos com a vida de Agar. Menos, mas acabamos com a vida dela. Só que nós temos que entender uma coisa. Deus, ele age na história por meio de pessoas falhas e pecadoras. Até porque, no íntimo dos nossos corações, quando nós lemos esses pedaços da história bíblica, nós podemos nutrir pensamentos como o seguinte: mas eu não sou assim. Eu sou melhor do que isso. Eu nunca chegaria nesse estágio em que Abraão e a sua família chegaram. Mas isso não é verdade. Porque pecadores todos nós somos. Todos nós somos pecadores. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo exatamente porque até os melhores homens de Deus são capazes de cometer erros tão grosseiros como esses. E aí, quando Deus ele realmente tem um plano, chega um momento em que Deus faz intervenções. Deus faz intervenções. Então, se, por exemplo, nós estamos aqui pensando assim: olha, eu estou colhendo o fruto do meu mau procedimento. E existem consequências que não serão canceladas. Verdade. Nós colhemos aquilo que nós plantamos e existem consequências que não podem mais ser canceladas. Mas isso não quer dizer que Deus, em sua graça e em sua misericórdia, não faça intervenções mesmo assim, para garantir que a história continue, para garantir que mudanças aconteçam. E Deus faz essa intervenção, procurando aqui no caso a pessoa mais fraca da história. Porque se nós formos parar para pensar, Sarai tinha sim muitos problemas, foi muito injustiçada, foi esquecida pelo seu marido. Mas Agar, gente,
ela não pediu para se deitar com Abraão, ela não pediu. Quando ela estupidamente foi confrontar Sarai, ela que saiu perdendo, né? E aí a gente tem essa situação. Então Deus vai atrás da pessoa mais fraca. E aí ele chega e fala, né? Olha, o que aconteceu com você? Por que você está aqui? Ah, porque eu estou fugindo da minha senhora. Estou fugindo da minha senhora. E aqui nós temos algumas respostas. Deus ele vira e fala assim, volte e se humilhe debaixo da mão de Sarai. Humilhe-se debaixo das mãos da sua senhora. Engula o orgulho, entenda que esposa é ela e não você, e já que a situação foi criada, né, dentro daquilo que Deus permitia naquela época, então volte e vamos tentar reconstruir a família. E aqui tem uma aplicação para o quadro que nós vivemos hoje, que é mais ou menos a seguinte. É claro que existem algumas situações que já não dá mais para fazer isso, porque foram consolidadas. Mas, se há no nosso meio, né, alguém que tem uma amante ou teve uma amante, chegou ao ponto de ter filhos com essa amante, com perdão da sinceridade, mas com quem ele tem que ficar? Com a esposa. Quais são os filhos que ele tem que empenhar a presença para poder estar junto? Da esposa. Porque nessa história aqui, e mais à frente, quando Ismael é definitivamente expulso da família de Abraão, o que nós vemos que Deus está fazendo é o seguinte, o casamento que é honrado é o primeiro. É esse que eu estou colocando acima dos outros relacionamentos que você teve, Abraão. Então, é a sua esposa que você tem que honrar. É o filho da sua esposa que vai ser o herdeiro. Então, o casamento ele tem que ser honrado no meio da igreja. Agora, é aquilo que eu falei. Já existem algumas situações que elas não são mais reversíveis. Porque há, por exemplo, gente que se divorciou porque a esposa ou o marido traiu. Não quer mais ficar junto. E aí não tem solução. Né? Nesse caso não tem solução, o outro lado não quer. Né? E aí contraiu-se um segundo casamento debaixo da bênção do Senhor. Então, isso é permitido. Agora, na medida do possível, é com a nossa esposa, com o nosso primeiro marido, que nós devemos ficar. Se cairmos na besteira de adulterar, né, de ter um amante ou uma amante, e se isso chegou ao ponto de ter filhos, ainda assim, o nosso primeiro compromisso é com o nosso casamento. É com o nosso casamento. Isso é ensinado claramente nesse e em outros textos. E na vida de Abraão isso fica muito claro. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Alguém quer fazer algum comentário? Opa, microfone. Poderia até ter ocorrido que na primeira intervenção aqui de Sarai, quando ela oferece então a serva, em tese, claro, hoje a gente já conhece a história, né? Uhum. Mas poderia ter Abraão colocado, falando, não, eu não quero a Agar porque eu terei o filho segundo a promessa de Deus com Sarai. O que poderia ter ocorrido seria isso, né? Ou seja, se a fé dele fosse tamanha na qual ele confiasse com mais tantos anos que ele pudesse ter o filho com Sarai. Excelente intervenção. Por quê? Porque a primeira violação do casamento, na verdade, aconteceu quando Abraão concordou com a ideia. Quando ele concordou com a ideia. Então, vocês estão vendo como é que o casamento ele tem que ser preservado? Na medida do possível, ele tem que ser preservado? Então, é aquilo que eu falei. Existem as situações de exceção bíblica? Existem. Em alguns casos, existem situações de vida que já não podem mais se voltar atrás. Né? E é aquilo que eu falei. Dependendo do que aconteceu, o Senhor abençoa. Agora, na medida do possível, nós temos que honrar
esse padrão. Há consequências quando o voto do casamento é quebrado. Há consequências quando o adultério acontece. E mesmo nesse caso, né, que a gente pode até pensar, Sarai ela fez algo que eu acho que 90% das mulheres hoje não faria. Porque hoje, e eu louvo a Deus por isso, porque a mulher tem que se valorizar. Né? Mas Sarai, ela chegou ao ponto de não, vou continuar casada e tudo mais. Mas vejam só, isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente. Então, quando o anjo fala, volta para Sarai e se humilhe debaixo da mão da sua senhora, o que Deus está dizendo é mais ou menos o seguinte: mesmo quando esses erros acontecem, o casamento é a relação número 1. Então, honre o seu casamento. Honre o casamento. E você, Agar, não tente tomar o lugar que não é seu, porque esse lugar é de Sarai. Humilhe-se debaixo da mão da sua senhora. Agora, ele fez uma promessa para ela. Qual foi essa promessa? A de que o filho dela nasceria, teria uma grande descendência, só que tem um porém da história. Então está aqui a descendência, né? O pastor Walter que fez, o Gilberto que fez. Né? Então essa aí é a descendência. Né? Então vamos parar, deixar aqui na descendência mesmo. Só que tem um problema, gente. Olha só. Você gostaria que Deus dissesse da sua descendência o seguinte: do seu ventre tem um jumento selvagem dentro do seu ventre. O negócio é o seguinte, ele vai habitar fronteiro de todos os seus irmãos, ou seja, ninguém vai conseguir destruir a sua descendência. Aí a gente imagina, legal, ninguém vai conseguir destruir a minha descendência. Só que ele fala aqui o seguinte: a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ou seja, ele vai viver brigado contra o resto do mundo. E o resto do mundo vai brigar contra ele também. É muito diferente do que a gente vive hoje? Não é diferente daquilo que a gente vive hoje. E aí, gente, o que Deus estava dizendo é o seguinte: Ismael, ele vai sobreviver, ele é um sobrevivente. Ele vai prevalecer no sentido de não ser destruído diante de todos, inclusive diante de Isaac. Só que ele não vai ter paz. Vai ser uma existência de guerras e de conflitos. É claro que isso pode ser quebrado. Isso pode ser quebrado em Cristo Jesus. Isso pode ser quebrado em Cristo Jesus. Mas é interessante como, se a gente for parar para pensar, vejam só. O plano para que Ismael nascesse foi um plano que gerou o quê? Conflito, guerra, briga, separação. E a história de Ismael seria uma história de quê? Guerra, conflito, separação. Guerra, conflito e separação. Aquela história, né? Aquilo que começa errado, gente, é muito difícil que aquilo que comece errado termine bem. Eu só não vou falar que isso é impossível, porque Deus é Deus. Mas se Ele não quiser intervir, e normalmente Ele não faz uma intervenção tão poderosa assim para que aquilo que começa errado termine certo, o que a gente tem é esse quadro aí, de luta, de guerra e de dificuldade. Ismael prevaleceu, mas os conflitos seriam daquele momento em diante uma consequência inevitável na vida de Abraão. O microfone ali. Bem, o senhor está aí falando sobre a fé. Abraão não agiu muito. Por que ele não agiu muito? Porque ele era o pai da fé. Ele estava ali quieto, caladinho, porque ele sabia que Deus ia colocar tudo nos seus devidos lugares. Entendeu? Assim é nós hoje. Outro dia eu estava falando para o meu neto. Assim é sobre a internet e tal, papá.
Aí eu falei assim, meu filho, há milhões de anos atrás, o que Jeremias falou? Nos finais dos tempos a ciência iria se multiplicar. E está aí, né? Então, assim é hoje. Essa fé de Abraão vem até nós hoje, né? Para que nós possamos passar pelas provações, não ficar lá sentado, porque ele falou que nós também devemos agir na nossa vida, mas guardar e esperar que nós somos mais do que vitoriosos. E assim foi Abraão, pai da fé. Ele estava vendo que aquilo tudo estava acontecendo, mas ele estava certo e firme que Deus estava no controle de tudo. E isso tudo, há milhões de anos atrás, vem até nós hoje. E vai até quando Jesus voltar, né? Porque a nossa fé, ela não pode ser abalada. Às vezes são, porque nós somos fracos, mas nós temos que ter fé como a fé de Abraão, que tudo na nossa vida vai ser restituído, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Charles, então assim, tem alguns pontos aí que eu acho interessantes. Eu vou até adiantar aqui da questão da postura de Abraão. Olha só. Abraão creu, né? Ele creu. Então ele de fato era um homem de fé. De uma certa forma, eu acredito sim que ele tinha fé de que no final Deus iria dar um jeito nisso daí. Só que tem um problema, gente. Tem um problema nisso daí. É que nem sempre fé é igual a passividade, né? Nem sempre esperar em Deus é igual a não tomar as atitudes que nós temos que tomar quando a situação está aí diante de nós. Então nós temos um Abraão que ele confiava na promessa de Deus, de que ele ia ter um filho, de que ele receberia a terra, mas de que ele aceita uma proposta que não vem do Senhor, né? E aí com todas as consequências que nós vimos hoje dessa aceitação. Então fica uma lição aqui para nós que é a seguinte: Deus ele honra a fé dos seus filhos, ele honra, né? Eu acredito que mesmo quando nós erramos, se de alguma forma a gente fica lá, rodeando a cruz de Cristo, né, com fé de que em algum momento a cruz vai se manifestar, Deus ele vai fazer intervenções. Agora, esse não é o melhor caminho, porque nós podemos evitar uma série de problemas e de complicações e nem todas vão ser resolvidas. Porque, por exemplo, Ismael é um assunto não resolvido até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, isso mostra a seriedade, assim, nós somos salvos, nós somos eleitos, Abraão e Sara são eleitos, e mesmo assim, olha o tamanho da complicação que foi gerada. Então, a gente não pode ter essa confusão. Passividade nem sempre é virtude. Existe uma diferença entre esperar em Deus e outra de ver o circo pegando fogo na frente da gente e a gente nem orar, colocando aquela situação na presença de Deus, como aconteceu com Abraão. E aí, ele foi indiferente, na verdade, no meio disso tudo. Ele foi indiferente no conflito entre Sara e Agar. Ele foi indiferente em relação a Agar ter fugido de casa. Abraão ele teve uma atitude de apatia, na verdade, diante de tudo isso daí. E aí nós temos que ter cuidado, gente. Porque ter fé em Deus não significa que nós vamos ficar sentados como espectadores vendo tudo aquilo que acontece. É preciso agir, mas de acordo com a vontade de Deus. E aí tem algumas perguntas de aplicação para nós. Nós confiamos em Deus e nas suas promessas? Se Abraão realmente tivesse confiado plenamente, ele não teria feito plano B. Ele teria feito, talvez, o que ele fez em Gênesis 15, que vocês se lembram. Ele pegou o plano B dele e colocou na presença de Deus. E aí Deus impediu que o plano B fosse para frente. Então a gente tem que confiar em Deus. E aí vem aquela história. Se nós confiamos em Deus, nós vamos aprender a levar em oração diante dele as nossas questões. Nós somos pacientes para aguardar o tempo de Deus? Foram 24 anos de espera até que o filho da promessa realmente tivesse aparecido. Nós temos que ter essa paciência. Nós agimos de forma indiferente quanto às promessas de Deus?
indiferença, apatia, desinteresse, isso não pode marcar o nosso curso de ação. Porque, vamos colocar da seguinte forma, Deus tem promessas para nós de que a nossa família vai ser abençoada. Ele tem. Agora, se nós formos pais ou cônjuges indiferentes a essa promessa, se nós não fizermos a nossa parte, confiando em Deus, orando, agindo para que essa promessa se torne real, a bênção que Deus pode ter para nós pode ser essa bênção de Ismael, a bênção do jumento selvagem, que eu confesso para vocês que não é o tipo de bênção que eu quero ver para a minha descendência, né? Vocês concordam comigo, né? Olha só, assim, a gente tem que orar, confiar e esperar, né? Olha, eu orei 30 anos pelo meu esposo, esperando, 14 anos para o filho. E esperando com paciência, só orando. Porque nós, às vezes, agimos, queremos aquilo, mas Deus sabe o tempo certo para nós. Verdade. Então, nós temos que continuar naquela oração e confiar que nós somos, as promessas dele, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso, às vezes, nós queremos agir diante de Deus. Não vou esperar mais e tal. Mas nós temos que esperar, porque nós sabemos que Deus está no controle. Verdade. Então, desculpa, essa é a esperança que nos fortalece. E, às vezes, Deus está deixando nós passar por isso tudo, porque talvez nós estamos precisando de ter uma fé mais convicta com Ele, entendeu? Sobre essas questões de esperar, sobre essa questão de ficar ansioso. Então, nós temos que esperar com paciência no Senhor, que na hora certa Ele vai ouvir o nosso clamor. Na hora certa, Deus faz as coisas, de verdade. E aí fica essa última pergunta, gente, que eu vou fechar com ela, tá bom? Como que nós lidamos com a angústia? Né? Porque a resposta a essa pergunta, ela pode ser determinante de muitas coisas. Eu vou pegar o exemplo que me cabe, né? Porque da minha situação. Mas, por exemplo, existem pessoas que entram em casamentos furados, que todo mundo sabe que vai ser furado, porque não lida bem com a angústia da solidão. E aí tem aquela cadeia. Não confia na promessa de Deus, né? Não é paciente para esperar que as coisas aconteçam, né? Se desespera, passa a descrer, a ser indiferente em relação àquilo que Deus fala e faz uma bobagem. Faz uma bobagem. Ou seja, exatamente o contrário daquilo que foi recomendado pela irmã, que é esperar, confiar em Deus e tudo mais. Então, essa é uma pergunta que eu queria deixar para vocês. Quando Abraão lidou com a angústia dele, levando-a até a presença do Senhor em Gênesis 15, ele foi abençoado. E tem uma história linda por trás disso, porque até em Gálatas, Paulo faz referência a Abraão que foi justificado naquele momento. Então, uma situação de grande angústia se tornou uma grande vitória. Agora, se a gente lida com a angústia da maneira errada, nós podemos arranjar uma grande dor de cabeça. A bênção do jumento selvagem. E essa eu não desejo para as nossas vidas. Tem mais uma última? Olha, só um minutinho ali e a gente vai ter aquela intervenção, vamos encerrar. Os grandes historiadores daquele tempo e de hoje, que essa apologia ao jumento selvagem era uma apologia dada aos beduínos da época, que eles eram selvagens e viviam no deserto. Eu não sei se isto é verdade, mas eu creio que essa apologia tem um fundo de pano que concretiza alguma coisa na vida de Ismael. Porque, na verdade, é exatamente isso que aconteceu. Ele viveu depois no meio dos beduínos. E aí a semente dele se misturou com a dos beduínos, que produziu os árabes até o dia de hoje. Agora, tem aquela questão, gente. Eu já ouvi, assim, que por mais que a gente fique falando,
que eu esteja fazendo essa coisa, né? Gente, Ismael foi abençoado por Deus, por ser descendente de Abraão. Só que aquela questão, não foi a melhor bênção. Não foi a melhor bênção. E aí fica essa lição para nós. Nós podemos cometer erros que não vão nos conduzir ao melhor caminho que Deus tem para nós. E a gente deve ter isso em mente para evitar que isso aconteça na nossa vida. Você quer o melhor para você? Eu quero o melhor para mim. Você quer o melhor para a sua família? Eu quero o melhor para a minha família. Então vamos aprender a lidar com a angústia à maneira de Deus. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos por esta aula, te louvamos pela bênção que o Senhor permitiu que chegasse até Abraão, apesar de todos os erros e de todas as falhas que ele e Sarai cometeram, nós te louvamos, porque eles foram abençoados, isso nos dá esperança. Pedimos que o Senhor nos guarde dos erros, a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos, a toda a nossa casa, meu Pai, que o Senhor possa nos guardar e nos proteger. E nos usa, Senhor, como anjos, como profetas do Senhor, como instrumentos na tua mão, para que o Senhor possa interferir na vida dos nossos familiares, nos momentos em que as coisas estiverem degringolando, como aconteceu na vida de Abraão, Senhor. Intervém nas nossas famílias, intervém nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem, os professores de vocês estarão de volta. Obrigado pela paciência. Amém.